Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mário Flávio. Olá, Renata. A gente segue aqui com Manhã Cidade, né, falando de política. Hoje a governadora Raquel Lira inicia uma série de visitas aí ao interior do estado, promovendo um seminário, né, para ouvir as demandas da população para montar a LDO 2000 para os próximos anos, né. O primeiro encontro vai ser na cidade de Petrolina, no sertão de São Francisco. Tinha tudo para ser uma cidade aliada de Raquel, se Raquel não tivesse praticamente rompido aí com Miguel Coelho, né. Miguel Coelho, né, que Raquel Lira, para você ter uma ideia, ela teve 2% dos votos no primeiro turno lá da eleição. No segundo turno ela subiu para quase 80%, graças à força aí dos Coelhos lá, principalmente de Miguel, né, que tinha deixado a prefeitura e era muito bem avaliado por lá. Então hoje esse evento acontece a partir das 11 horas. Amanhã a governadora vai para Oricuri e a ideia é que ela vá visitar aí as regiões do estado, né? Venha para o Agreste, depois vá para outros sertões e por fim a metropolitana e as zonas, né, da Mata Sul e Norte. E aí, né, a ideia, por mais que o governo não diga, mas na minha opinião é para melhorar a imagem do governo, que segue passando por um processo de desgaste muito grande. E ontem, de novo, uma confusão envolvendo o Sindicato dos Professores, o Sintep, e o governo do estado. A gente vai soltar mais uma vez o vídeo, né? Eu mostrei aqui de manhã no jornal, mas vamos soltar aqui no Manhã Cidade para que o ouvinte entenda aí essa nova confusão envolvendo o governo do estado e o sindicato dos professores. Dessa vez, a Ivete Caetano, que é presidente, ficou dentro do sindicato, não podia sair, e o pessoal que estava de lado de fora não podia entrar. Confira. Veio tratar sobre os precatórios, entregar a lista, o ofício dos professores que ainda não receberam o pagamento. E a recepção que a Secretaria de Educação nos dá é essa. É portão de carro, o carro do Sintep não pode entrar. As professores que estão aqui para resolver o problema dos precatórios não podem entrar. E nem a gente que já entrou pode sair. Eu estou querendo sair, não posso. Está fechado de cadeado aqui. Está sendo privado. Por que a Secretaria de Educação está fazendo isso? Isso nunca aconteceu. O professor sempre pôde entrar e sair da Secretaria de Educação. Nunca teve burocracia, nem impedimento, nem esse tipo de arbitrariedade. E os funcionários aqui, a gente sabe que não tem culpa. Eles estão recebendo ordem. Agora estão recebendo ordem de quem? É a governadora Raquel Lira, que está mandando fechar os portões da Secretaria de Educação para ninguém entrar na Secretaria de Educação. É assim que esse governo vai tratar o Sintep e os professores e os trabalhadores em educação. Isso é um absurdo, é um desgaste desnecessário, entendeu? Um desgaste, um desrespeito desnecessário, quer dizer, não tem desrespeito desnecessário, né? Mas é uma coisa tão banal, né? E absurda por ser tão banal. Desumano. Aqui o cadeado trancado, ninguém nem entra e nem sai. O direito de ir vice-CA, como você está dizendo. Rapaz, eu vou dizer. Como a Ivete Caetano disse, um desgaste desnecessário. Ela até disse, né? Desgaste não tem como ser... Não, mas ela usou, foi outra palavra. O desrespeito desnecessário. Mas foi um desgaste desnecessário. Criando crise. O negócio já está ruim e você vai criando mais motivos para a relação ficar ainda pior. Para azedar, né? Ainda mais a relação. Não é só essa área, né? Você vai... O único local que tem mensagens de apoio a Raquel é no Instagram de Raquel. Nos outros, todas as páginas de notícias, blogs, quando você vai para comentário, são coisas bem fortes, desagradáveis, muitas né? Cobranças, e o governo precisa se mexer, porque é uma crise imensa de imagem. Imensa de imagem. E não dá para estar indo para os locais, porque a gente está fazendo isso. É preciso falar sobre esse assunto. Não é, Mário? É preciso argumentar. Não dá para estar fingindo que nada está acontecendo, não. Eu fui terça-feira. Ou Raquel, que isso já acontecia aqui, essa super blindagem da bolha,
né, que cercada de pessoas dizendo que você é o certo, você está fazendo... né? Por mais que as ações e as intenções sejam boas ou não dá para fazer por causa disso, daquilo outro, mas é preciso dar uma chacoalhada. Gente, não tá bacana. E é preciso um governo, não só, né, o governo do estado, o governo municipal, o governo federal, é preciso que as pessoas acreditem naquilo ali. É energia. Ontem terça-feira eu fui na Câmara Municipal, aí até quase nenhum vereador falou. E um dos que usou a tribuna, né, foi o Nelson Diniz. Aí ele falou de Raquel e disse, não, porque as pessoas que torcem contra, não sei o quê, essa conversa não cola, minha gente. Não tem isso de torcendo contra, não sei o quê. De inveja, de não sei o quê. Pelo amor de Deus, minha gente, isso é muito quinta série. Tem que acordar para Jesus, como disse Renata. Você vê, ontem na Assembleia, outro problema. O governo esvaziou o quórum da votação da LDO, porque o parecer da Débora Almeida foi reprovado na Comissão de Finanças. Então, outro parecer foi feito pelo coronel Alberto Feitosa. Aí o governo, para evitar as manchetes de governo é derrotado, que já foi na comissão, esvaziou, ou seja, pediu que os vereadores, os deputados da base, não fossem para a Assembleia, para o plenário. Eles não foram, então não houve votação. A votação foi adiada. E aí a oposição, claro, desceu o cacete em cima, e só se fala nisso quem cola política, né? Aí, é o que você disse, né? O pessoal tem que acordar. São 5 secretários em 40 dias emitidos. Fura a bolha. Né? Isso não é normal. Isso é um reflexo do que está acontecendo. Do que está acontecendo, justamente. Então, tá tudo maravilhoso. Não, isso é conversa. Nomeiam um negócio tão atrapalhado assim, que eles nomeiam a comissão provisória aqui do PSDB, deixam o prefeito Rodrigo Pinheiro à vontade, porque foi essa manchete que eu usei, até um secretário não gostou, ele ligou para mim, disse, Raquel nunca deixou à vontade. Eu disse, meu amigo, o prefeito vai para partido que ele quiser. Não precisa dizer não. E ele vai para partido que ele quiser, ele não precisa, justamente, foi o que eu disse, a interpretação de fatos. Política é feita de gestos. Agora, né, se Mário? Depois viram, né, que, eita, rapaz, não é bem assim, aí resolveram comunicar, é outra história. Olha, o modelo, principalmente vocês, especialistas, falaram sobre isso, né? O modelo adotado na gestão municipal, né, em Caruaru, não funcionaria num governo de estado, que é completamente diferente. Começando pela Câmara, a Câmara é uma coisa, a Assembleia é outra. Secretários, a forma de comunicar usando redes sociais, que aqui as pessoas achavam o máximo. No estado, chamando a governadora de blogueira. Né? O tempo todo. A imprensa da capital não é a imprensa de Caruaru. E a gente se inclui nisso também. É diferente. Tá? Se não falar com o pessoal, não tem isso não. Sabe? É tudo diferente. Então, se achava que aquele modelo da província, como o Marco Aurélio gosta de usar, ia funcionar no estado, quem pensou isso foi ingênuo e bobinho, tá? E eu gosto muito de dizer que quando a gente entrevista um gestor aqui, que a gente deseja boa sorte, a gente quer mesmo que seja uma boa gestão, porque a gente está dentro disso, né, Mário? O pernambucano está dentro disso. Então a gente quer que a coisa ande, que a coisa funcione, que os resultados apareçam, que as categorias sejam valorizadas. Mas é preciso dar uma chacoalhada. E quem vai dar essa chacoalhada é quem está cercando Raquel. E se Raquel estiver cercada, como era aqui, de gente, que você é o máximo, que tudo que você faz é certo, e é isso mesmo, e estamos juntos, o negócio não vai fluir. E eu até falava ontem aqui, Renata, que Raquel teve umas facilidades aqui em Caruaru que ela não vai ter no governo do estado, porque a gente foi comparando. Mas a gestão dela no começo de Caruaru foi com esses mesmos problemas, muita troca de secretário, depois o governo deu uma guinada. Veja, tem algumas situações diferentes. Primeiro, Raquel pegou 2 anos de pandemia no governo. Então, na cidade não tinha nada. Era todo mundo trancado dentro de casa. E ainda quem anunciava que as coisas... nesse segundo, né? Sim, no segundo governo. Sim. Não, no primeiro.
Não, a pandemia é desse agora, Mário. Ela foi reeleita na pandemia, ela pegou o começo da pandemia. Mas foi a segunda já Justamente, dela. mas ela Tá pegou... falando da primeira lá, 2008. Isso, lá no começo... 2008, 2016. Isso, realmente. Mas ela isso já no segundo governo. Mas ela já pega do meio pro fim do primeiro governo na pandemia, que ela foi reeleita no meio da pandemia. E ela pega aqui uma situação, eu não sei se você lembra, que ela não apoiou ninguém aqui de deputado. Foi Priscila Krause e Daniel Coelho, porque quem ela apoiasse perdia aqui, na época. Mas ela decidiu apoiar. O governo foi se ajustando, né? O empréstimo do Finisa chegou e as situações foram sendo feitas. No meio do primeiro governo dela tem a pandemia. Os principais opositores dela, que eram Tony Gel e Zé Queiroz, se trancaram. Zé Queiroz com medo da Covid e Tony Gel com a doença que estava tratando. Então, as pessoas que foram para a oposição, o delegado Eric Lessa, que nunca foi uma simpatia com o eleitorado aqui de Caruaru, e também né? Era muito restrito a atuação dele. Nunca foi simpatia ali. e nos argumentos também. Não... Muito, muito fraco de argumento, enfim. E Rafier, que ainda estava naquela, era saindo de Tony Gel, não tinha ainda uma identificação muito forte. Da show. Enfim, e os mais fortes, que eram Tony Gel e Zé Queiroz, não podiam atuar. Então, a Câmara totalmente governista, só tinha o vereador Daniel Finizola e o Fagner, de 23, 2 opositores, os restos 21 eram situação, então não havia reclamação. Nesse governo, por exemplo, já tem mais reclamação, de forma mais tímida, mas os vereadores vão para a tribuna, reclamando do secretário, reclamando... mas agora que tá encaminhando para o período, para as eleições do ano que vem. No comecinho não, justamente, porque todo mundo queria ser atendido, ter seu pedido atendido, para mostrar serviço para o seu eleitor. Aí agora que está todo mundo se articulando, já começa a querer aparecer ali na tribuna. Aí veja, ela tinha isso, o PT daqui, de Caruaru, o PSB, não são fortes, como são no estado. Aí ela vai para o governo do estado. Ela pega o PSB com 14 deputados na oposição. Ela pega o PT com deputados que têm uma oratória muito boa. Inclusive também a líder do governo, da oposição, que é a Dani Portela. Pessoal que tem argumento, pessoal que é bom de discurso. Joga para a oposição num erro estratégico o coronel Alberto Feitosa, que era praticamente um aliado. Mas por causa de uma decisão errada, tira ele da presidência. Mas o povo de Bolsonaro é tudo louco por Raquel. Tira ele, eu não sei até quando esse amor vai acontecer, mas, por exemplo, o Abimael Santos, que é bolsonarista aqui, ontem de novo reclamou do governo. Toda semana ele estava fazendo 2, 3 vezes reclamando do governo. Ontem reclamou de novo da estratégia de esvaziar a votação. Então, aos poucos, as pessoas vão sendo empurradas para a oposição. Outro erro estratégico. Aí é uma opinião de Mário, tá? Trazer Cacau de Paula para o governo e o PSD. E empurrar Miguel Coelho para João Campos. Quem tem mais peso hoje? Cacau de Paula ou Miguel Coelho? É Miguel Coelho. Eu nem conhecia, cara. Só soube que era filha de... Então, assim, se acontecer, veja, a gente, uma conjectura lá na frente, vamos lá para frente, vai ter eleição ano que vem, vamos supor que João Campos seja reeleito e João Campos seja... Mas foi alguma tretinha, né? Mas... Se teve, não foi comunicado. Não, e não vai comunicar. Isso foi briga de cozinha. Mas não foi comunicado, então a gente vai fazer a interpretação com os fatos que a gente tem. Sim. Então, lá na frente, vamos fazer uma composição aqui, lá na frente. Que vai ter, vamos supor, que João Campos ganhe a eleição ano que vem e seja o candidato que vai enfrentar Raquel em 2026. Imagina essa chapa, só no campo imaginário. Raquel vem com Priscila Krause, o senador dela deve ser Dudu da Fonte, e outro que eles vão procurar. Aí a chapa de João Campos. Isso, claro, numa hipótese de especulação aqui, de uma eleição que ainda tem 3 anos para acontecer e pouco aí. João Campos candidato ao governo, Miguel Coelho vice, Humberto Costa, um senador, que ele vai para a reeleição, e Silvinho Costa Filho, que vai ser ministro, o outro senador. Veja que palanque pesado para enfrentar a Raquel. Bem diferente desse agora. Tem que mostrar muito serviço. Pois é, então... Tem que trabalhar, o pessoal não acordar, fica difícil. Achando que existe um complô, que é isso, que é aquilo. Tem isso não, meu. Achar que tá no Fantástico Mundo de Bob. 8h50. Vinheta e o WhatsApp.